O maior erro que se pode cometer ao tentar convencer alguém é pensar antecipadamente nas possíveis razões que o seu interlocutor vai usar para contrapor e já criar argumentos para rebater. Você sabia que a persuasão é como a pescaria? A dinâmica é exatamente a mesma? Não faz sentido? Então deixa eu explicar. Muitos anos atrás eu era gerente de uma grande multinacional alemã. Naquela época a divisão na qual eu atuava sofria grandes prejuízos e a gente sabia apenas por alto dos problemas reais. Mas eu nunca vou me esquecer da forma como milhares de funcionários foram instantaneamente convencidos a seguir um plano de recuperação, fazendo no ano seguinte que essa divisão fosse a mais rentável da companhia. Foi um evento anual corporativo, algo épico. Um pequeno estádio de futebol lotado de colaboradores, um palco central onde a alta gestão ia conduzindo as apresentações, e elas seguiam geralmente um padrão conhecido do mercado, um belo PowerPoint repleto de infográficos, bullet points, mensagens de incentivo, um fechamento de impacto, até que chegou a hora da apresentação do nosso diretor. A coisa mudou totalmente de figura. Eles retiraram os telões, limparam a área em volta, e aí o nosso executivo, sem dizer uma palavra, ele nem sequer uma boa noite, ele parecia que preparava alguma coisa ao centro, no chão, daquele palco imenso. Alguns movimentos, e ele trajando um belo terno e gravata, pega um frasco, espirra um líquido no volume que estava ao centro, joga um fósforo aceso e acende uma grande fogueira. Nisso, ele se afasta, abre um imenso cofre que tinha também reservado, a gente nem tinha observado, começa a carregar um carrinho de mão com patacas de dinheiro, tirando do cofre, montes e mais montes de cédulas de euro, carregava esse carrinho sem parar. E quando ele estava completamente lotado, ele levava até próximo da fogueira e jogava os bolos de dinheiro no fogo. Ele fazia isso incessantemente até esvaziar o carrinho e aí ele voltava para buscar mais. Todo mundo observava aquela exibição boquiaberto. Você percebia que ele transpirava nesse exercício de ida e volta, mas ele não parava. Até que em um dado momento, ele estava ainda esbaforido e disse: isso aqui foi o que a gente fez no ano passado inteiro. E eu não acho que os nossos investidores ficariam felizes com isso, principalmente sabendo que aquele dinheiro saía do bolso deles. Agora eu quero falar com vocês sobre um plano e uma abordagem diferente. Dá uma olhada. Nessa hora ele saca um extintor de incêndio que estava escondido, apaga a fogueira e, como um passe de mágica, ele começa a retirar quantidades ainda maiores de dinheiros do meio das cinzas. Ele enchia o carrinho e devolvia ao cofre. E foi fazendo isso até que um momento ele perguntou: quem está comigo? Como em uma final de campeonato, a plateia foi ao delírio e nos próximos 60 minutos era possível até ouvir um alfinete caindo no chão de tanto silêncio e concentração que aqueles colaboradores estavam dedicando. Ele explicava o plano de forma minuciosa, colocando algumas histórias, apresentando alguns números e, como consequência, um resultado louvável no ano seguinte. Agora perceba, o que aconteceu para que essa apresentação fosse tão bem sucedida? Observe que os outros diretores, eles tinham um approach totalmente diferente, que é o normalmente convencional em grandes corporações. Você coloca gráficos mostrando números, você coloca frases às vezes de impacto, de incentivo, você usa especialistas que falam sobre o assunto, mas no fundo aquilo não foi tão eficaz como talvez essa história, que eu tenho certeza que você vai tentar imaginar ela no seu íntimo e provavelmente isso ainda vai ficar marcado por muito tempo. E é esse momento que eu quero falar com vocês sobre 3 passos, de certa forma simples, que vão potencializar ao máximo o seu discurso quando você estiver querendo convencer alguém. Vamos dar uma olhada em um por um. Vamos começar falando sobre essa apresentação que foi totalmente fora do padrão. Por que ela foi tão eficaz? Bom, perceba que os demais costumam utilizar recursos visuais de gráficos, apresentar números, e tudo isso é muito válido. Mas, ao invés de fazer isso,
o nosso executivo, ele procurou apresentar uma encenação, contar uma história. E isso deixou o público muito mais engajado do que talvez se ele apresentasse percentuais, indicadores, referências de mercado e que provavelmente daqui a algum tempo seria perdido no meio de tantos outros números. Então, esse tem a ver com o primeiro passo. É a gente sempre balancear a retórica persuasiva, que ela é um conceito já tão antigo da época de Aristóteles. Na verdade, ele foi o defensor dessa ideia, onde ele entende que há um triângulo retórico. Como que é isso? Os três elementos principais da persuasão, chamados ethos, pathos e logos, eles têm a ver com ethos, quem você é, ou seja, a autoridade que você representa, pathos, a emoção que você faz elas sentirem, e logos, a lógica que tem em cima do que você está explicando. O erro clássico, quando a gente está falando com pessoas, ou principalmente até no ambiente corporativo, é você simplesmente focar no logos, ou seja, na lógica, apresentando números, gráficos, bullet points. Em 96% das apresentações corporativas você encontra esse tipo de abordagem. E é importante a gente entender uma coisa: as pessoas elas não vão se lembrar do que você fala, mas elas vão sempre se lembrar de como você as fez se sentir. Então, baseado nessa ideia, o primeiro grande objetivo de um grande orador, se você quer convencer, persuadir alguém, é modular esse percentual, tirando a ideia da lógica ou até de quem você representa, ou seja, a sua autoridade, e passando para a emoção que você faz aquela pessoa sentir. Simples assim. E como você pode fazer isso? Através de histórias, o famoso storytelling. Então, por mais que você esteja inserido num meio cético, profissional, corporativo, que às vezes as pessoas acham que essa ideia ela remete a você precisar ser formal nas apresentações, entenda, ali todo aquele conjunto ele é representado por pessoas, e esses, por mais que estejam querendo passar uma imagem sóbria de quem elas são seres emocionais. E elas vão levar para frente aquilo que você está passando, não pelos números que você está demonstrando, mas sim em como elas estão se sentindo perante aquela mensagem. Contar uma história sendo verdadeira, um conto pessoal ou de alguém que você conhece, ela vai ter o mesmo exemplo. Então entenda que essa foi a principal abordagem desse CEO, e uma vez que ele capturou esse sentimento das pessoas que estavam ali em volta, todos se sentiram engajados, mesmo que o plano não fosse tão bom assim, eles queriam fazer aquilo acontecer. Pessoalmente, eu lembro sempre de uma história que aconteceu comigo quando eu trabalhava numa fábrica de cimento. Na época, eu era responsável por um núcleo de segurança, e existia uma competição entre as unidades fabris em quem conseguia arrecadar mais agasalhos, alimentos na época do inverno. E isso todas as fábricas participavam. E eu poderia simplesmente, quando eu queria apresentar essa ideia e a competição para todos da fábrica, e era uma apresentação para mais de 300 pessoas, eu poderia simplesmente mostrar ali indicadores, colocar os objetivos da competição, o que é preciso fazer para poder ganhar. Só que ao invés disso, eu contei toda uma história. Falei para as pessoas, olha só, dá uma olhada nessas imagens. São pessoas que vivem em condição de miséria, em uma condição carente. Eu procurei puxar eles para esse lado e, na verdade, dediquei 5 minutos passando a mensagem do que precisava ser feito. Mas eu falei, você, João, tem filhos? Quantos anos? Imagina se por acaso ele chegasse para você e falasse, pai, estou com fome, e você não tivesse um pedaço de pão para dar para ele. Como que você se sentiria? Veja, eu não usei nenhum discurso com indicadores, eu não estou falando quem eu sou, eu não estou falando quais são as referências, se isso é algo normal ou não no nosso país. Eu simplesmente estou trazendo a uma reflexão. E eu estou pedindo para que ele reflita sobre a situação dele. Resultado disso, a nossa fábrica, que há anos atrás não conseguia
se quer chegar nos 3 primeiros colocados. Quando a gente pegou para ver os resultados, a gente estava 5 vezes acima do segundo lugar. O que aconteceu? Simplesmente houve um engajamento das pessoas porque elas se sentiram tocadas, e eu fiz isso apenas contando uma história. Então, primeira coisa, balancei esse triângulo retórico onde você precisa ter muito mais apelo emocional com histórias. Minha opinião pessoal é que seja mais de 50% da sua apresentação, e aí você faça um mix disso com alguns fatos para respaldar a lógica daquilo e, lógico, também dizendo quem você é, o que você representa, que vai ser a sua autoridade. Tendo vencido esse primeiro passo, o segundo passo é a gente envolver o público na solução. Como que a gente consegue fazer isso? Para qualquer abordagem que você faça, existem sempre 2 modelos, o indutivo e o dedutivo. O indutivo é aquele em que você vai colocando ideias para a pessoa e você vai fazendo afirmações. Por exemplo, olha, isso funciona dessa maneira e essa empresa ela opera nessas circunstâncias e você precisa chegar nesse objetivo, e isso faz sentido por conta dessa situação. Eu não estou refletindo junto com as pessoas, eu estou simplesmente colocando fatos e as pessoas podem enxergar daquela maneira que não, realmente o que ele está falando faz sentido, mas eu induzo a informação a se transformar em conhecimento. No dedutivo, a abordagem é diferente. Eu já vou transformar aquelas afirmações em interrogações, perguntas que vão trazer aquela pessoa para uma reflexão, e no final ela vai chegar até o ponto que eu desejo, mas não porque eu estou falando, mas porque ela mesma raciocinou e entendeu o que faz mais sentido. Qual que é o erro clássico quando a gente quer fazer apresentações? É a gente fazer todo um preparo e usar o nosso discurso de forma indutiva. Ou seja, eu apresentar fatores que podem até ser verdade, não importa, mas eu não estou fazendo com que o meu interlocutor raciocine comigo. E esse é o grande ponto. Se ele não raciocina, a capacidade de processamento dele vai ser muito mais limitada. Quando ele reflete e chega a uma conclusão, ele usa 4 mecanismos diferentes de processo. Quando eu simplesmente falo para ele e ele vai absorver, ele usa apenas 2. E aquela informação ela tende a ficar na superfície, de forma rasa. Então, se você quer ser mais contundente na mensagem que você quer passar, não traga declarações. O seu público ele precisa refletir junto com você e não apenas faz com que ele entenda o porquê daquilo está acontecendo, mas ele também entra no processo de decisão, do tipo, será que essa informação que ele está passando é válida? Acho que sim, porque eu mesmo cheguei a essa conclusão, então faz sentido eu seguir nessa direção que está sendo apresentada. E aí talvez você se pergunte, mas se eu estiver falando com 1000 pessoas numa apresentação, como que eu vou fazer isso? Ainda assim é possível você trazer a reflexão. Veja o exemplo que eu citei aqui de quando eu estava nessa fábrica de cimento e que eu puxei a reflexão deles falando, João, como você se sentiria se o seu filho te pedisse um pedaço de pão ou alguma coisa para comer porque ele está com fome, você não tivesse nada? Veja, eu não vou fazer um diálogo com ele a respeito disso, mas isso já é o suficiente para instigar essa reflexão e trazer uma emoção que de outra forma eu não conseguiria, apenas com ele. Então, segundo passo é, transforme suas declarações em perguntas. Use o outro lado para refletir junto com você. E o terceiro e último passo, ele tem a ver com o feedback disso. Toda a comunicação ela precisa ser de mão dupla. Você precisa sentir como o público está reagindo, mesmo que você não esteja falando diretamente com ele, como um indivíduo, como por exemplo uma grande apresentação e que você simplesmente esteja olhando para as pessoas e elas não estejam diretamente interagindo, mas você precisa de alguma forma construir essa ponte. Quando você está mais íntimo da pessoa e você está falando com uma ou um pequeno grupo de pessoas, é mais fácil, porque as pessoas elas vão se comunicar. Mas se não for esse o caso, ainda assim você tem como tirar proveito disso através da linguagem corporal. Sentir se as pessoas estão desinteressadas, se elas estão atentas, se elas estão
procurando outras coisas, porque elas estão distraídas. Tudo isso dá insights. Se você precisa mudar um pouco a sua abordagem. Esse terceiro passo tem a ver com aplicar a escuta ativa. E nesse caso, por que você vem com duas orelhas, com dois ouvidos? Porque, em tese, você deveria ouvir muito mais do que fala. E, na verdade, quem controla qualquer conversa ou discussão é quem ouve, não quem fala. E a gente tem uma tendência muito errada, esse, na verdade, é o grande erro, onde a gente procura, na hora que a gente está ouvindo, a construir argumentos para rebater aquele ponto que a pessoa está falando. Ao invés de deixar ela colocar para fora e a partir daquilo, peraí, deixa eu tentar entender o que você está querendo dizer com isso. Você, com esse feedback, você ajusta a sua abordagem. E esse ponto, na verdade, esse terceiro passo tem a ver com o que eu comecei falando no vídeo, sobre parecer muito com uma pescaria. Porque quando você está lá com o molinete segurando ali e o peixe está fazendo aquela briga, você tem que sentir o que está acontecendo. Você pode soltar um pouco, apertar um pouco mais, puxar, alivia. E assim precisa também acontecer quando você estiver dialogando com alguém, quando você estiver querendo convencer. E não é simplesmente, como a gente falou, declarando coisas. Você vai usar aquele segundo passo onde eu vou perguntar situações e que a pessoa vai interagir comigo, e a partir dessas perguntas, com o feedback que eu for recebendo e fazendo essa escuta ativa, eu modulo as minhas respostas, não querendo convencer a pessoa, mas eu preciso criar a ilusão de controle. Eu preciso usar perguntas com o que e como. Essas são as formas ideais de você estimular essa escuta ativa. Todos gostam de ser perguntados como ou o que na hora de fazer alguma coisa. Você gosta de ser uma referência. Se eu pergunto, Ademir, você pode me ensinar como que funciona essa máquina? Ele vai ter provavelmente um grande prazer de chegar e te dar alguma instrução sobre isso. E numa conversa, a lógica é exatamente a mesma. Você vai estar colocando pontos que provavelmente vão ser diferentes dos dele, e você entender o lado dele vai permitir com que você module mais ainda de ajustes finos a sua abordagem, lembrando o seguinte: você precisa trazer histórias, você precisa trazer fatos, você precisa mostrar quem você é, se você tem conhecimento naquilo que você está falando, ou seja, a sua autoridade, aquele primeiro passo, a nossa retórica, triângulo retórico, onde você tem etos, patos e logos. O conjunto desses fatores vai fazer no final com que você seja mais contundente no seu discurso. Agora, como garantir que essa escuta ativa aconteça de forma muito eficaz? Eu vou passar duas dicas rápidas: espelhamento e rotulagem. O espelhamento nada mais é do que você repetir as duas ou três palavras do que a pessoa está falando no momento em que você faz uma pergunta aberta. Então você modulou o seu discurso para o dedutivo, agora você está usando perguntas com o que e como. Por exemplo, o que você acha a respeito dessa ideia entre A, B ou C? E aí, antes de você falar que a B é melhor, você pode fazer uma pergunta como essa e simplesmente ouvir. Talvez ele vai te dizer, olha, eu acho que a C é melhor por conta disso, daquilo, desse outro ponto. E enquanto a pessoa estiver falando, você vai usar a técnica, por exemplo, do espelhamento para estimular mais que a pessoa diga. Então, por exemplo, digamos que ele fale, olha, eu acredito que esse é o investimento mais rentável porque ele oferece algumas opções de fundo. E eu poderia falar, por exemplo, ao final disso, opções de fundo? E aí ele vai continuar falando, opções de fundo, que eu quero dizer é que eu posso investir nesse tipo de produto, eu posso colocar o dinheiro também nesse negócio, ou eu posso usar isso para buscar mais parceiros. E aí eu posso complementar, buscar mais parceiros? E cada vez ele vai parafrasear, ele vai dar mais contexto, ele vai te dar detalhes que de outra forma você não conseguiria descobrir. E tudo isso vai fazer com que ele se sinta parte do processo de decisão e você não precisou convencê-lo de nada, porque na verdade ele está participando tanto quanto você. E detalhe, você cria rapport, ele vai gostar
de ter você como alguém para estar junto nesse projeto ou nessa condução, porque afinal de contas você ouviu, ele se sentiu alguém interessante. E veja, o segredo disso é pessoas interessadas são pessoas interessantes. Se você quer demonstrar que você é alguém interessante, simplesmente faça perguntas e processe aquilo. A outra maneira de você também chegar nesse resultado da escuta ativa, além do espelhamento, é a rotulagem. Essa é uma técnica um pouco mais difícil, porque ela vai contra a forma padrão que a gente tem de comportamento. Vamos entender da onde que surgiu essa rotulagem antes de eu explicar para vocês do que ela se trata. Foram feitos alguns estudos envolvendo máquinas de ressonância magnética. Eles colocavam voluntários dentro dessas máquinas e induziam emoções negativas. E à medida que eles iam induzindo essas emoções através de imagens de guerra, de fome, de pobreza, de tragédias, eles mapeavam a atividade cerebral daquela pessoa. Só que em um dado momento, eles perguntavam para as pessoas: como você se sente? E detalhe, uma vez que eles tinham mapeado essas atividades cerebrais e tinham indicação clara de onde aquela emoção negativa estava surgindo, o fato deles serem perguntados como eles se sentiam e eles explicarem, falarem a respeito, fazia automaticamente isso diminuir em mais de 83% dos casos. O que isso quer dizer? É que quando você está tendo alguma emoção negativa, e isso é natural, quando você está discutindo com alguém e aquela pessoa às vezes apresenta algum argumento contrário ao seu, o simples fato de você trazer aquela pessoa à reflexão é o suficiente para que você consiga desativá-lo. Ele começa a diminuir e a tendência é que a conversa depois flua. E você pode fazer isso através do que a gente chama de rotulagem. Nada mais é do que observações verbais. Declarações que você vai colocar de uma forma curiosa e que vai, no mínimo, estimular aquela pessoa a refletir a respeito. Vou dar um exemplo. Digamos que você esteja falando com a pessoa e você note que algo mudou no semblante dela. Ela franziu a testa, ou você nota uma certa resistência. Você poderia, por exemplo, usar um rótulo como: olha, parece que essa proposta que eu estou colocando te incomoda. Silêncio. No momento em que você usa essa simples frase do parece que essa proposta te incomoda, e você cria um espaço de silêncio, você estimula aquela pessoa a refletir: peraí, será que isso daí me incomoda mesmo? E esse é o gatilho necessário para o inconsciente dela começar a trabalhar e, aos poucos, diminuir aquele fator negativo e até você começar a entender um pouco mais no detalhe do porquê aquilo está incomodando. Essa é a melhor forma de você conseguir eliminar essas emoções negativas e extrair mais detalhes que de outra forma ficariam ocultos sobre o que a pessoa está pensando e você retroalimentar a sua retórica. O que você vai estar usando ali para argumentar. É lógico, tudo isso que eu estou falando exige prática, treino, e nem vai ser instantâneo, imediato, vou chegar e vou usar tudo isso de uma vez. Mas você, percebendo essas oportunidades, utilizando, vai fazer com que você tenha um repertório muito mais rico quando você estiver conversando com alguém e garantindo que sempre aquela pessoa esteja junto com você, na mesma sintonia, sem estar induzindo pensamentos e fazendo sempre um balanço entre o que ela está sentindo e não simplesmente o que você está falando. Perceba que em toda a minha apresentação agora, nesse vídeo que eu fiz aí de alguns minutos, eu fui mesclando esses 3 pontos que a gente falou. Eu fui misturando com histórias minhas pessoais, eu falei de alguns indicadores de referência e eu também falei sobre experiências profissionais dando uma certa autoridade. Eu fui mesclando esse patos, o ethos e o logos sem você notar, e o conjunto disso eu espero que seja efetivo para você absorver o conhecimento
e depois colocar em prática. Se você achou esse vídeo interessante e acha que pode ajudar alguém, compartilhe. Não é encorajamento, é procedimento.